Olá, Luane, de São José do Rio Preto. O Pergunte à Professora Elisa Faria de hoje é para você. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Na série Pergunte, eu respondo a uma dúvida que você envia pelo WhatsApp. E a Luane, ela está estudando para o exame de ordem da UAB, ela ainda está no 9º período, mas já está aí engatilhada pensando em fazer uma segunda etapa de Direito Administrativo. E a pergunta dela é, olha lá, qual livro que eu indico para a prova da UAB? Bom, vamos com calma. Primeiro que a prova da UAB, ela é bem focada na legislação e nas interpretações jurisprudenciais. Então, a rigor, você não precisa de um livro de direito administrativo para fazer uma boa prova, tá? Você precisa saber bastante ali o CPC, então como você vai fazer a petição inicial, como que você vai estruturar um recurso. Então essa parte da formatação da peça não está escrita basicamente então no livro de direito administrativo, tá bom? Com relação ao conteúdo teórico, que é o que você vai responder nas questões fechadas ou qual é a fundamentação da peça, também não está no livro de direito administrativo. Prof, então não tem que ler nada? Não, o que eu quero dizer é que você não tem que ficar tão preocupada com isso. Porque você, pensando no tripé ali do direito administrativo base, né? Você, de um lado, tem o Eli Lopes Meireles, livro escrito lá pelo professor na década de 60. O professor traz a doutrina clássica do direito administrativo. Ele faleceu na década de 90, mas veio atualizando a obra até os dias de hoje, não por meio dele próprio, nem psicografado, mas porque a família contratou ali uma equipe para ir atualizando a obra sempre. E mantendo sempre o pensamento dele, ou seja, é um livro que não conheceu as mudanças da Emenda Constitucional 19 de 98, por exemplo, em diante, com o olhar do professor Eli Lopes Meireles. Mas os conceitos básicos de elemento de validade do ato administrativo, de espécies de ato administrativo e noções fundamentais, tá bem? Da supremacia do interesse público, tudo isso você encontra ali no Eli Lopes Meireles. Contraponta com o Eli Lopes, o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma linguagem mais puxada, ele traz um pensamento mais crítico do direito administrativo e ele vem num contraponto ao Eli Lopes Meireles com essa crítica, por vezes, tá, ao direito administrativo puro, traz um pouco de ciência da administração. É um livro que algumas pessoas têm dificuldade de compreender e ele traz um contraponto interessante com o Eli Lopes. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu adoro de paixão, encontro muito com ela nos congressos de direito administrativo, pessoa boníssima, ela tem uma obra que vai equilibrar um pouco essas duas correntes do Eli Lopes e do Celso Antônio, apresentando os dois posicionamentos e criando um posicionamento que é dela e que por vezes consolida, tá? Esse equilíbrio aí do direito administrativo, por assim dizer. Agora, é um livro que vai trazer a legislação basicamente de São Paulo, que pode confundir você em alguns casos. Então, quando ela vai falar assim, um exemplo de alguma coisa do direito municipal, é porque em São Paulo a legislação é assim. Então, cuidado para não generalizar a forma como ela vai trazer isso para a sua prova, tá bom? É um livro mais fácil de ler, porque ele tem mais didática na hora de explicar. Então, se desses 3 livros você fosse escolher um, né? Eu recomendaria você ficar com o livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Gente, um comentário legal aqui, né? Isso aqui não é merchan de livro, eu não estou ganhando nada do Eli Lopes, Celso Antônio e Maria Silvia para poder falar das obras aqui. E nem das editoras. Agora, vamos lá. Ultimamente, então depois dessas 3, a gente começou a ver muitas provas com o Zé dos Santos Carvalho Filho. O professor Zé dos Santos Carvalho Filho, ele vem com uma pegada ali carioca, ele vem da magistratura do Rio de Janeiro, então ele começa a trazer alguns conceitos mais próprios
traz mais jurisprudência para dentro do livro de direito administrativo, e há alguns conflitos de conceitos que às vezes dão um embate com o Celso Antônio e até com a obra clássica do Eli Lopes Meireles. Então você toma cuidado para não pegar um livro só, tá? Então o Zé dos Santos Carvalho Filho com essa pegada mais jurisprudencial. E de uns tempos para cá começou a cair bastante em prova de concurso o Diogo de Figueiredo Moreira Neto. O Diogo, deixa eu achar ele aqui, ó. O Diogo, ele tem ele já escreve há muito tempo o direito administrativo, tá? E ele tem uma parte mais teórica, mais também de pensamento, mais filosófica do direito administrativo, tem caído bastante nas provas, mas como eu disse, não é um livro que você vai comprar que vai fazer você acertar as questões todas. Então a minha recomendação com relação à doutrina é: você vai pegar a banca de concurso, no caso, para você, do exame de ordem, a Fundação Getúlio Vargas, vai pegar as últimas questões e vai ver se algum autor foi realmente citado oficialmente ali no enunciado. Se foi, a tendência de que na próxima prova você tenha aquele autor também é grande. E aí você vai pautar por alguns posicionamentos doutrinários. Mas, sinceramente, você vai ir muito bem na prova se você focar apenas no conteúdo de legislação e interpretação jurisprudencial. Porque quando você vê a jurisprudência, você também já vai ver a doutrina que aquela jurisprudência usou para fundamentação e você vai poupar o seu serviço, tá bem? Bom, essa então é a dica que eu tenho para você estudar. Luane, qualquer dúvida, pode perguntar de novo. E se você também tem uma pergunta como essa para mim, manda aqui no WhatsApp que eu respondo. Quem sabe a sua possa ser a próxima aula. Até lá!